E aí, galera, como que vocês estão? Você sabia que você não pode negar um perdão? Você sabia que você não pode se autodizer que não se perdoa? Porque quando você diz que você não se perdoa, você está se colocando acima de Deus. Porque Deus, ele te perdoa. E aí, o que que você vai fazer? Você não vai se perdoar mais? Ou você vai se perdoar? Muitas vezes eu pensava assim, cara, eu não me perdoo pelo esse pecado que eu cometi. Eu não vou me perdoar. Eu ficava me crucificando. E tipo, Deus fala: Ei, eu já te perdoei, bora. Vamos. Vamos pro próximo. Porque, cara, Deus ele se esquece. Deus ele não quer saber do seu pecado. Ele quer saber de você se levantar e estar pronto para o próximo. Estar pronto para o próximo desafio que ele vai colocar na sua vida, para que você fale do amor dele, para que você pregue o amor dele, para que você viva com ele. Deus ele não está interessado no seu pecado. Deus ele está interessado na sua vida. Deus ele está interessado na salvação que você vai viver. Deus está interessado em te ver bem. Deus está interessado em te perdoar, porque Deus ele quer ficar com você na eternidade. Deus ele não quer se desfazer de você. Você já prestou atenção sobre isso? Porque Deus ele poderia colocar vários atributos para que não, você tem que fazer isso e isso para ser perdoado e não acontece isso. Deus ele simplesmente fala assim: eu te perdoo. Eu libero os seus pecados. Você foi perdoado. Ainda mais Jesus que se entregou na cruz pelos seus pecados. Pô, ele se entregou pelos seus pecados e tu vai dar essa mancada de não se perdoar? Aí é mancada mesmo, hein, mano? Olha, você precisa liberar perdão pela sua vida. Cara, se você não consegue, você tá sendo acima de Deus. Se você tá sendo acima de Deus, e aí? Você vai querer viver isso? Viver nessa circunstância, nessa situação? Eu particularmente não quero. E por isso que eu não vivo. Por isso que quando eu peco, porque eu peco praticamente todo dia, eu peço perdão para Deus, eu faço igual Deus. Eu não me esqueço, eu me esqueço deste pecado. Não quer dizer que eu não vou colher pelo pecado, isso não. Aí já é outra coisa. Eu vou colher pelo meu pecado. Só que ele não tem mais forças para me dominar. Ele não tem mais forças para dizer quem eu sou. Ele não tem mais forças para dizer quem eu serei. Ele não tem mais. Ele não tem mais essa capacidade de me dominar. Ele não tem mais essa capacidade de dizer que eu não vou para o céu. Ele não tem mais essa capacidade de dizer que eu não vou morar com Deus. Ele não tem mais. O pecado não tem mais voz. O pecado não tem mais discernimento sobre a minha vida. O pecado não manda mais em mim. Essa é a realidade que a gente precisa entender. A gente não pode ficar domesticando o pecado. A gente não pode nos deixar viver isso. Mas não estou dizendo para você viver pecando, longe de mim. Eu estou dizendo que Deus ele perdoa os seus pecados. E se ele perdoa os seus pecados, você pode perdoar a si mesmo. Porque muitas vezes eu me achava indigno de estar na presença de Deus por causa que eu pequei. Só que eu esquecia da palavra de Deus. Eu esquecia que Deus ele me perdoa. Deus ele me amou antes mesmo de todas as coisas. E se ele me amou antes mesmo de todas as coisas, ele sabia que eu ia pecar. Mas mesmo assim ele me amou. Isso é muito louco. E a gente precisa entender isso, a gente precisa se alegrar. Se alegrar, se alegrar. É muito louco quando eu tô no culto, eu tô lá sentindo a presença do Espírito Santo, eu começo a sorrir. Eu começo a sorrir, eu falo obrigado, obrigado Espírito Santo, obrigado, obrigado. Porque eu fico feliz sentindo a presença dele. Eu não choro. Tem gente que chora. Tem gente que se derrama na presença do Espírito Santo. Eu não, eu fico feliz. Eu me alegro cada vez mais. É diferente. É uma forma que eu ando com o Espírito Santo, é uma forma que eu ando com Deus. E tá tudo bem isso. E quando eu peco, eu falo, Espírito Santo, eu sei que eu pequei, eu sei que você não vai ficar muito tempo tão perto como estava antes, mas não se afasta de mim. Não vai muito longe. Não vai. Eu dobro os meus joelhos e vou orar, pedir perdão. E eu vou me consagrar. E eu vou colher os pecados, eu vou. Mas eu busco não errar mais naquele mesmo pecado. Porque eu quero andar cada vez mais na presença do Espírito Santo, cumprindo a vontade de Deus.
E o pecado, ele não tem mais voz. Não quer dizer que eu vou deixar de pecar. Eu queria muito não pecar nunca mais. Mas infelizmente eu tomo atitudes erradas, infelizmente eu busco fazer algo, só que os meus pensamentos têm muitas vezes medo, inseguranças, onde deixam de confiar em Deus por algumas situações carnais, por alguns desejos carnais. Só que hoje ele não domina mais a minha vida. Hoje o pecado não me domina mais. Hoje o pecado não é ele que conduz a minha vida. Quem conduz a minha vida hoje é Deus. Quem conduz hoje a minha vida é o Espírito Santo, é Jesus. E eu não dou voz, eu não dou poder para o meu pecado, pelo aquilo que eu errei. Eu falo, eu pequei, mas agora eu vou seguir adiante. Então siga adiante. Não para porque você pecou. Não para. Não dê poder àquele que não precisa de poder. Porque você pode se libertar. Você pode se alegrar, se alegra. Porque Deus, ele liberou perdão sobre a sua vida. E ele quer a sua salvação, ele quer te abraçar, ele quer te amar. Ele quer estar contigo na eternidade. Ei, presta atenção, Deus ele fala com você que pecou. Ei, presta atenção, Deus ele vai te dar um tempo novo de restituição, mas você precisa se libertar, você precisa dizer não. Você precisa dizer não para este pecado que está te conduzindo ao mal. Você precisa dizer não para Satanás que tem cuidado da sua vida, te colocando num lugar de ilusão, onde ele diz que por causa do seu pecado você não vai poder fazer mais nada. Mas essa não é a realidade do nosso Deus. O nosso Deus é amor. O nosso Deus é liberdade. O nosso Deus é gratidão. Quem conhece Deus de verdade sabe quem é Deus. Deus, ele é Deus do amor. Deus, ele é Deus da compaixão. Deus, ele quer o teu bem. E ele te quer nos braços dele. É muito louco, cara. A gente sabe o quanto é bom estar na presença do Pai. A gente sabe o quanto é bom estar com Deus. Só que muitas vezes a gente se esquece de viver essa realidade que a gente tem. Só que a gente não pode fazer isso. A gente tem que acreditar em Deus que ele tem algo transformador para as nossas vidas. Então se liberte hoje do seu pecado. Não deixe ele dominar a sua vida. Não deixe. Mas faça algo transformador. Se ajoelhe, chore, clame, louve. Vá à casa de Deus, se prostre. Mas não deixa esse pecado dominar a sua vida. Não deixa ele dominar. Porque se ele dominar, você vai ter a sua morte espiritual certa. Você não vai conseguir ter forças. E se você precisa de forças que você não tem, cara, me procura, tem as minhas redes sociais. Me procura que eu vou poder buscar te ajudar. Eu não sei como, não sei. O Espírito Santo, eu vou pedir, Senhor, me ajuda. Muitas vezes eu não vou ter a resposta, eu não vou ter a direção, mas eu pode ter certeza, eu vou pedir para o Espírito Santo me abençoar, para que eu possa falar para você aquilo que você precisa. Ou muitas vezes o Espírito Santo vai me falar de alguém que pode te ajudar, como já aconteceu com outras pessoas que eu não sabia como ajudar. E do nada eu falei, cara, essa pessoa vai ajudar. Eu fui lá e coloquei as duas pessoas juntas e, cara, deu certo. Uma ajudou a outra. Então é isso que o Espírito Santo vai fazer na vida de você. Se você não tem nenhum lugar para ir, nenhuma igreja para ir, venha na igreja que eu vou. Eu vou na igreja Renascer. Eu vou ali na Moca, no Renascer Hall, joga aí no Google, joga em, cara, não sei, no Maps, você vai achar e vai lá. Eu estou lá nas sexta, sábado, domingo, segunda-feiras às vezes, terça também às vezes, quinta-feira às vezes também. Mas, cara, o importante é você receber o Espírito Santo. A minha igreja tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias tem culto. Então, se você precisar ir ao culto, ela vai estar aberta para que você receba uma palavra, uma direção, para que você seja verdadeiramente limpo. E que o pecado não mande mais em você, que o pecado não tenha mais o domínio sobre a sua vida. Que o pecado ele fique para trás, ele seja uma história passada, não o seu presente e o seu futuro. Eu espero que você se liberte do seu pecado. Eu espero que você busque cada vez mais se juntar com o Espírito Santo.
E ele vai te dar verdadeiramente uma vitória de um príncipe, a vitória do Filho amado de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você busque cada vez mais a presença dele. Um beijão, fica com Deus. Se você precisar, pode contar comigo. Tchau, tchau.